continuando com as questões, a gente ficou na questão 10 e por um acaso parece que eu errei a questão, né? Coisa que nunca aconteceu nesse canal, pela primeira vez acontecendo. Eu achei 130 como resposta e parece que a resposta é 129. Então a gente vai rever isso aqui, né? E por que tu não fez no último vídeo? Só para não estender muito, né? Tava no final já, 2 horas de gravação. Então vamos ver aqui o que a gente errou. Determine o número total de múltiplos de 15 compreendidos entre 1492 e 3427. 1492 e 3427. Veja, a gente está na página 153 ainda. Então vamos lá. A gente vai gerar uma PA, então. Vai encontrar o primeiro termo dessa PA, que vai ser o mais próximo de 1492 possível. Então vamos catar a calculadora de novo para ver se a gente... o que a gente errou, né? Então 1492 dividido por 15, isso aqui vai dar 99,4. Então se eu multiplicar 15 por 99, eu vou achar o primeiro termo, né? Ou pelo menos o mais próximo possível aí desse 1492, que seria 1400 e... já vi o meu erro aqui. Tá. Pronto, então eu errei o primeiro. Porque o valor que eu tinha que obter aqui tinha que ser maior do que o 1492 e eu obtive um menor. E aí tá aí o erro, aí já não tem mal o que fazer, né? Então, bom, mais 15 vai dar quanto? 1490, 1500, né? Porque daí seria vezes 100. Vezes 99 deu isso aqui. Então 1500 é o primeiro. Tá aí. Nunca cometi um erro na vida. Esse foi o primeiro, enfim. Voltando pra cá, né? Esse negócio de falar que nunca erra é muito complicado, né? Teve um jovem... também, que o cara contar algumas histórias, o mundo é pequeno, veja. Tem coisas assim que eu não conto hoje em dia no canal, coisas que eu já falei antigamente. Ainda bem que esses vídeos não existem mais. Mas eu não conto porque o mundo é muito pequeno, cara. E às vezes tu conta uma história e depois tu precisa da pessoa. E aí fica meio complicado, né? Então, vamos deixar quieto. Mas o conselho é muito complicado falar que nunca erra ou porque isso aí, cara, volta pra ti, tá? Então tá bom. Então a gente vai gerar uma PA aqui com os termos que são múltiplos do 15, começando com o mais próximo aqui do 1492 possível, que é múltiplo do 15, até o mais próximo do 3427, que aqui seria o 3420, também para ficar todos esses múltiplos entre esses dois números aqui. Agora, isso aqui, no caso, ao invés de ser 99, então, isso vai ser 100, né? Que eu vou dividir todo mundo aqui por... seria o A1 mais N menos 1 vezes 15, aí igual a esse 3.420, né? O nosso AN aqui. Então, a gente vai ficar com isso agora, e não é 10, é 100. É muito complicado reescrever, né? Pegar uma coisa pela metade, né? Mas para quem está acompanhando os vídeos, sabe muito bem o que a gente está fazendo. Então, muito bem. Se eu dividir... Bom, eu já dividi, né? O primeiro termo aqui deu 100, quando eu dividi por 15. A minha razão era 15, deu 1 aqui. Então ficou só N menos 1. E o meu 3.420 dividido por 15 é 228. Tá. Então, agora eu vou fazer o quê? Bom, eu sei que isso aqui é 129, né? Que seria... N vai ser igual a 228 menos 100 mais 1. Tá bom, dá pra fazer desse jeito passo a passo, né? Então 228 menos 100 vai dar 128. Aí eu somo 1 em ambos os lados, vai ficar 129. Olha que bonito. Sabendo a resposta, qualquer um chega nela, né? É verdade. Então vamos para a questão 11 aqui.
Mas, cara, pra que cometer tanto erro no começo? Coisa feia, cara. Todo mundo sabe que a gente tem que começar o vídeo bem, né? Pra atrair pessoas. Senão, o que vai adiantar? Então, um triângulo tem seus ângulos externos em progressão aritmética e um dos seus ângulos internos mede 50 graus. Calcule os outros ângulos internos. Ângulos externos. Aí tu tá me quebrando. Tá, vamos ver se a gente se entende aqui, né? Então vamos lá, eu tenho um triângulo aqui, suponha que seja um triângulo mesmo. Ângulo interno dele seria esse. Eu considero isso como ângulo externo? Olha, tá bom, então eu vou pesquisar isso, tá? Só para ter certeza. Ai, mas com a trigonometria que tu viu do ensino fundamental já não é o suficiente, cara? Ou eu não lembro disso, tá? Então, mas provavelmente a gente viu, tá? Essa parte aqui. Ou melhor do que isso, se no livro que a gente estudou não tinha isso daqui especificamente, que a gente lidou com ângulo alterno e interno, mas era um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui. Eu acabei abrindo aqui, né? Quando a gente tinha um triângulo e tal, e a gente tinha coisas desse tipo aqui, ó. Aí vai ter tu estende um pouco pro lado a reta aqui, um segmento, e aí tu tem uma relação, né? Que esse ângulo aqui seria igual a soma desses dois aqui, se eu não me engano. É uma coisa assim. Mas enfim, eu acho que era isso aqui, era mais ou menos isso. Mas não é a regra que a gente está buscando, né? Eu só quero ver se o ângulo externo seria isso daqui. Porque senão fica bem feio, né? A gente errar uma coisa desse tipo. Ângulos externos do triângulo. O que, que ele tem para nós? Triângulo, tudo ângulos externos do triângulo, fórmula. Ah, é isso, tá? Então não é bem o que eu achava, mas tá ótimo. Tá bom então. Então tu faz um prolongamento para os três e isso seria, né? Relevante para aprender a determinar ângulos externos do triângulo. Beleza, então é você mesmo. Só faz um prolongamento aqui, seguindo o lado. E esse vai ser o ângulo externo daqui, né? Da parte de cima. Os ângulos externos de um triângulo são formados quando estendemos os lados do triângulo. A soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre igual a 360 graus. Tá, uma relação importante. Assim, dependendo do tipo de triângulo, podemos aplicar diferentes métodos para encontrar a medida de cada ângulo. Certo. Tá, então vamos ver se a gente se entende aqui. Então, beleza. Se isso é ângulo externo... Ah, eu tenho aquela relação, né? Se eu não me engano, que o 1 seria o prolongado. Mas isso a gente já vê, tá? É bom já revisar um pouco de trigonometria. A gente vai precisar também dela num monte de casos e tal. Então, já que aparece com tanta frequência, a gente revisa. Então vamos com calma aqui, tá? Então ele tem os seus ângulos externos em progressão aritmética e um dos seus ângulos internos mede 50. Tá, vamos fazer o seguinte. Ângulo externo, então se está em progressão aritmética, eu vou dizer assim, aqui, eles seriam A, B e C. A gente sabe que a soma desses ângulos aí tem que ser 360 graus. Então já vou anotar isso para não esquecer. Mais C. Isso aqui tem que ser 360. Tá, o que eu vou fazer a mais do que isso? Bom, vamos só verificar se o que eu achava estava certo. Isso aqui está errado, né? Então aqui tu faria o prolongamento dos lados. Aqui seria... Acho que é isso, e esse aqui vem pra cá.
Então esse seria um ângulo externo, esse seria outro, e o outro ficaria aqui para baixo, certo? Não. Esse é assim, o outro é ali. Que lindo. Espera aí que eu tô me confundindo aqui nos lugares. Então volta. Não tem problema, a gente refaz. Então um vai ser para cá, o outro vai ser para baixo aqui e o outro vai ser para cá. Nossa, esse aqui ficou meio mal. Tá bom, então seriam desse jeito. Agora uma coisa que eu quero confirmar é a questão da soma aqui, se eu conhecer que isso daqui seria igual a soma dos dois ângulos internos aqui que não tem relação com ele, né? Então, se a gente supor que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, acho eu, né? É equilátero, os três lados iguais. Então, os ângulos seriam todos de 60 graus aqui. Então, aqui seria 60, aqui 60. Por que eu quero confirmar isso? Porque se esse ângulo aqui for x, e a gente tem como saber, sabendo que aqui é 60 também, então para dar 180, isso aqui tem que ser 120, né? Para somar esses dois ângulos aqui, isso aqui dá 180. Então eu sei que x é 120, mas eu estou te dizendo que x seria a soma desses dois. Como seria 60 para cada um desses aqui, então sim, x é 120. Então tá. Então sabemos que este ângulo aqui de fora pode ser escrito como a soma desses dois internos aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte, olha. Já que ele largou a coisa meio aberta, vamos considerar que este daqui é 50 graus. Então, eu sei que esse triângulo não está do melhor jeito possível, mas vamos considerar então que o ângulo que a gente conhece seja esse, 50 graus. Logo, a gente sabe que esse outro aqui tem que ser 130, esse de fora, para dar os 360. Para dar os 180, cara, olha só que animalzinho. Tá, então esse aqui é 130 mais 50, 180. Muito bem. Então, tu vai me dizer, tá, mas de que isso serve? Eu não sei, cara. A gente tá em processo ainda de aprender para que isso serve. Eu sei que a soma dos ângulos internos tem que ser 180, dos externos 360. Então, em PA os externos. Tá bom. Então, caramba. O que eu espero aqui? Esse 130. Isso não é uma questão tão agradável, cara. Poxa, eu esperando coisa. Se bem que assim, tá? Não é que ela é difícil por estar lidando com PA. Ela é difícil porque está envolvendo trigonometria. E aí, se a tua trigonometria não tá boa, tu tá vendo que a gente tem dificuldade em resolver. Olha a quantidade de questões envolvendo PA que a gente fez sem problema nenhum. Inclusive, as mais difíceis, assim, difíceis, né? Entre aspas, mas as mais complicadas foram as que envolveram outros assuntos, que nem a parte da logaritmo, agora essa parte de trigonometria, que se a gente não começar bem, a gente não vai terminar bem essa questão. Certamente, né? Tá, o meu problema é o seguinte, olha. Eu sei que um dos ângulos é 130 graus. Lindo. Só que eu não sei onde eu vou colocar ele aqui. Como isso aqui é uma PA, então tu não pode largar o valor 130 em qualquer lugar aqui. Teria que ser uma PA ou crescente ou decrescente. Se o 130 tiver no meio, aí a coisa vai ficar feia. Porque se ele tiver no meio, aí se eu colocar o 130 no meio já dá problema, não ia servir de jeito nenhum. Então como é que a gente faz? Vamos lá. Bom, se eu tiver aqui que, cara, mas aqui também eu não vou estar usando a parte de PA, né, para resolver a questão se eu começar a fazer desenho e tentar encontrar os valores aqui desses ângulos. Eu sei que o resto aqui dentro vai ter que ser 130, então dividido entre 2,
Um pode ser 100, outro pode ser 30. Cara, o 5, tal, 130. Vamos se concentrar na parte de fora primeiro. É 360, né? 360 menos 130 vai dar 230. Muito bem. Né? 260, 230. Eu tô demorando porque eu tô pensando, tá? Não pensa que é tão simples assim resolver as coisas. Tá, então 230 é o que eu tenho. Então eu sei, isso até que é interessante. Porque eu sei que esses ângulos aqui, ó, veja, eu vou chamar isso aqui de x, esse aqui de y. E aí eu sei que x, mas vou ter que arrumar esses outros, né? Então eu vou chamar isso aqui de A, tá? Vou chamar assim. E esse aqui de B. Seria conveniente assim? Quem sabe? Então tá, vamos lá. O que a gente sabe aqui? A gente sabe que esquece o C, tá? Vamos dizer que esquece essa organização também. Por enquanto, vamos deixar assim, ó. O meu A mais B é 230, né? Porque são ângulos externos e tudo mais. Então, a soma desses dois tem que dar 230. A soma dos ângulos internos, que a gente chamou de x e y, isso aqui tem que dar 130. A gente sabe disso, né? Por conta do nosso... que a gente sabe que tem esse x mais y tem que ser igual a esse ângulo externo aqui, que é o oposto a eles, né? Então, tá bom. X mais y tem que ser 130. A mais B tem que ser 230. Mas tem outra relação interessante, que x mais A tem que ser 180. Do mesmo jeito que y mais B também tem que ser 180. Não sei onde é que isso vai me levar, não tem nada que ver com PA. Mas se a gente chegar na resposta, tá bom, né? Porque é a única que eu consigo pensar, é o único caminho. Ah, mas tu devia estar usando relação de PA. Pois é, devia, de fato. Mas não estou. E nem sei se isso aqui vai servir, tá? Então eu tenho o quê? Que x mais... é mais A ou mais B? X mais A, y mais B. Tem que ser 180. Do mesmo jeito que y mais B tem que ser 180 também. Tá, eu sei disso. Então eu posso substituir tanto x quanto y, né? Aqui, e aí eu vou ter um sistema só com A e B. Eu consigo encontrar os meus valores aí. Depois a gente organiza isso na PA, né? Então, na verdade, isso aqui até é bom que nem fique aqui, porque senão vai complicar. E isso aqui não tem nada que ver também com PA, né? A gente tá resolvendo de outro jeito, que é bem complicado. Tá. Mas enfim, vamos lá então. Se eu tenho essas relações, primeiro de tudo, vamos copiar você para cá, pra gente ficar com o nosso sistema. Tá, o meu x é 180 menos A. E o meu y é 180. 180, rapazinho pequeno, menos B. E agora, bom, 180 mais 180 é 360, né? Ah, eu vou chegar na mesma coisa. Vai ficar 360 menos 130. Vai ficar 230. Essa linha aqui, essa equação não adiciona em nada, né? Não serviu de nada o que a gente fez. Tá bom, tá bom, tá bom. Então eu vou ter que assumir coisas aqui. Ok, já que... imagino que
que essa questão seja meio flexível assim. Então, o que tu quer dizer com flexível? Eu acho que assim, ó, vamos ver o que eu posso fazer. Bom, eu vou então montar minha PA. Eu vou dizer que o primeiro termo, que o primeiro ali seria 50, tá? Primeiro ângulo 50, o segundo é A e o terceiro é B. Deixa desse jeito. Então, estou dizendo que o primeiro é o menor. Tem como os outros dois serem maiores do que 50? Tem, né? Porque eu sei que os outros dois tem que dar 130, então dividido por... eu imagino que seja isso. Tá, vamos fazer desse jeito, supondo que seja o primeiro termo e tudo mais. Então, eu posso escrever, por exemplo, que A menos 50 é igual a B menos A. Isso serve para alguma coisa? Serve porque eu sei o valor. Eu sei que B e A, que seriam os outros ângulos, que no caso aqui eu estou chamando de x e y, que já não é bom, né? Usar coisas assim, mas que o x e o y... Vou botar assim, ó, B aqui em cima e o A aqui embaixo. Tá, eu conheço a relação entre B e A, né? B mais A é 130. Mas então, se eu somar esta jossa, o que eu fico aqui? Eu vou ficar com B, vou fazer assim, eu vou subtrair A em ambos os lados. Então vai ser menos 2A mais B igual a 50. Aí me complicou um pouco, né? Porque eu sei o que seria A mais B, mas não sei o que seria isso daqui. Só que, bom, menos 2A, veja, eu posso reescrever isso, né? Imagino eu, espero que a gente tenha essa liberdade. Então, se eu copiar você aqui, eu vou ter que... Se eu colocar menos 3A, deixa assim, menos 3A, calma lá, mais A, quando eu fizer essa soma, volta a ser menos 2A. Então, nada demais. Só que eu sei quanto é que vale A mais B. Então, daqui, se eu juntar essa coisa, vai virar um número. E aí some o B e fica só A, e eu tenho como descobrir o valor dele. Então vamos copiar aqui. A gente vai ter o que? A mais B 130. Então se eu subtrair 130 em ambos os lados, eu vou ficar com menos 3A igual a 50 menos 130, ou 130 menos 50 é 80, né? Puxa, já bateu um valor que não tá certo, né? 80 dividido por 3 não vai ficar bom. Vai ficar menos 80 aqui. Então isso aqui seria 3A igual a 80. Só que de novo, não, né? Vai ficar um ângulo quebrado aqui, não vai ser um... Eu acho que não tem fração nessas questões assim. Pelo menos nessa daqui, eu acho que não ia ser uma coisa tão difícil desse ponto, né? Não tem fração. Então a gente fez a escolha errada da coisa. Então volta pra cá, volta pra sala de planejamento. O que eu vou refazer aqui? Bom, eu coloquei o 50 como sendo o menor. E pelo visto é o menor mesmo, né? 670, então... Tá, mas... é o menor. E como é que eu errei, então? Caramba, cara, a vida é linda mesmo. Então eu preciso de outra relação. Mas não tem muito, né? Vai ser 130 aqui fora. Eu sei que seria a soma desses dois.
Então se eu tiver esses dois se somando, tem que dar 130. Mas com a relação de tudo aqui, então o suplementar desta coisa aqui que eu vou chamar de, sei lá, o do A vai ser a linha, não, muito ruim de. Mas deixa assim, a linha e belinha aqui em cima. Então a linha mais belinha mais você tem que dar 360. Então a linha com belinha, mesmo assim, cara, não serve. Então não sei o que eu tô fazendo errado. Vamos de novo, né? Vai de novo. A razão disso. Nope. Eu não sei a razão. Tá, vamos lá. Olha, o que eu penso vai ser A menos 50. O que eu fiz errado eu não sei. E aqui vai ser B menos A. Não, né? Animalzinho pequeno. Não, tá certo. O A, o A tá no meio aqui. Vai ser A menos. Tá certo. Quanto tempo de perda que a gente teve? Bem, 27 minutos. Que vergonha, cara. Essa é a segunda questão. Minha nossa, cara. Cara, você perde nas coisas tão triviais assim. Tá, pô, não tem muito pra onde ir. Se eu somar A em ambos os lados, mas que também não vai adiantar. Não, pô, faz assim. Subtrai A em ambos os lados. Então aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar menos 2A, né? Menos 2A mais B igual a menos 50. Mas a minha ideia de fazer ficar menos 3A mais A é uma ideia boa, cara. Não é tão ruim assim. Então a gente precisa de outra relação do 2A com isso daqui, né? Do A e o B. Então, de onde é que a gente vai arrancar uma relação dessas? Para ter outra equação para poder lidar. Eu sei que B mais B' é igual a 180. A linha mais B' é igual a 230. Pô, tô sempre errando as coisas, cara. Tá, 230 é vocês dois. Mas você, eu posso escrever como sendo A. Não, 180 menos A. Porque o A mais o A' tem que dar 180. Então, isso aqui vai ser 180 menos A. Aqui vai ser 180 também. Ah, mas eu sei que o A mais B é 130. Nossa, sério mesmo? Poxa vida, que perda de tempo miserável, né? A gente sabe, porcaria. A mais B é 130. Caramba, cara, como é que tu pode ficar preso numa questão desse tipo, cara? Isso aqui nem dá pra chamar de questão, de tão fácil que é. Qualquer um chega na resposta de uma coisa dessas. Então o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar a primeira equação por menos 1 e somar as duas e ver o que dá. Caramba, cara, olha que dificuldade, cara. Como é que pode um ser humano perder tanto tempo assim numa coisa desse tipo? Então se eu fizer essa soma, eu vou ficar com 3A do mesmo jeito, só que agora mudou a situação, né? 2A mais A vai dar 3A. Só que isso vai ser igual a 180.
Portanto, meu A é igual a... Isso, fala uma coisa e escreve outra. É o jeito mesmo. Tá? Então, 18 por 3 é 6. Então, nosso A é 60. Com isso, a gente sabe que A mais B é 130. Então, o B tem que ser 70, né? Ah, mas é porque tu viu a resposta. É, cara, com certeza. Tá? Então, a nossa PA vai ser 50, 60, 70. Cadê os graus aí? Olha, eu não sei onde eles estão. O dia que eu encontrá-los eu te digo. Parece que os outros dois seriam 60 e 70 graus. Muito bem. Agora vamos para a questão 12. Cara, caramba, como é que pode, né? Por que tem que ficar colado aqui, pô? Pronto. Então na 12 ele diz que seja... Ó, outro triângulo, que lindo, né? Seja o triângulo ABC tal que AB é igual a AC. Ainda bem que eu sei desenhar, né? Olha só que desenho bonito. Vamos lá. Paga você. Pega uma régua. Isso. Puxa aqui, ó. Faz um triângulozinho grandão. Eu nem olhei quantos graus era lá, mas não importa. Não interessa. O que importa é ser parecido com o triângulo. Não precisa. Tá muito bem, não. Então, vou meter 0 grau aqui. Nossa, já ficou feio, mas não tem problema. Vai cumprir o propósito. Pronto. Então, o que a gente faz? A gente sabe que esse triângulo é A, B e C. Então ele está dizendo que AB é igual a AC. AB é AC. Tá. Então este lado aqui, esse segmento, tem o mesmo comprimento desse. Que a gente vai chamar isso de L. Tá, então, mesmo comprimento desses dois. O que mais que a gente tem de relação? Além do AB ser igual a C. Se as medidas em centímetros da altura AH do lado AB e da base BC... Puta merda. Tinha que ser, né, cara? Base BC... Vamos meter aqui o BC, a altura, então a porcaria do A tá aqui. Então AB e AC, mesma medida, né? Então o triângulo isósceles, equilátero não, né? É iso mesmo, dois lados iguais aqui. Então a altura seria traçada aqui, né? Divide essa coisa ao meio. Se eu tivesse feito bem certinho, né? Isso aqui tá muito tosco, mas é para ser a mesma mesmo comprimento dos dois lados, tá? Então a base BC, o que mais? O que tu tem para nós? Tá, altura AH do lado AB e da base BC, nessa ordem constitui uma progressão aritmética de razão 2 centímetros. Qual é a área do triângulo ABC? Vamos lá. Segmento AH. O outro lado é o AB, né? E a base BC. Opa. BC. Seria isso. E a razão é 2 centímetros. Isso aqui eu só vou anotar pra gente saber mesmo. Tá.
AH, do lado AB e a base BC. Então, as constituem uma progressão aritmética. Razão 2, qual é a área desta porcaria? Ah, tu já leu 2 vezes. Eu li, mas é que eu preciso, né? O ser humano, ele é complicado. Tá, o que que eu sei? Eu não sei você, mas eu sei você, a altura. Eu conheço uma relação, né, dessa altura aqui com a porcaria dos lados. Calma lá. A altura seria esse AH aqui, né? Essa porcaria dessa coisa. Como a gente sabe que se os dois lados são iguais, cortaria exatamente no meio aqui o triângulo, tá? Seria a mesma medida tanto para cá quanto para cá. Só que eu não fiz certo, né? Daí ficou essa bagunça aqui, mas enfim. Então seria BC sobre 2. Nossa, que jeito fácil de resolver essa questão vai ser, né? Então esse lado aqui de baixo, como isso aqui vai formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Esse segmento que eu traçar para a altura, então eu teria esse BC sobre 2 ao quadrado mais L ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado. Pois é, fica feio, né? Fica feio, fica ruimzinho de ver. O que que a gente vai fazer aqui para facilitar a nossa vida? Veja, eu vou calcular essas coisas desse jeito. A altura vai ser H, AB eu vou chamar isso de lado, DL, e o BC, que é a base, simplesmente B, tá? É só pra gente fazer as contas que eu vou usar isso daqui. Depois a gente resolve de outro jeito, tá? Então, relações aqui. Bom, a altura, eu sei que a altura elevado ao quadrado é igual a porcaria do lado ao quadrado, L ao quadrado, mais a base ao quadrado dividido por 2, né? Porque tu viu que vai ser a metade aqui, né? Então a nossa base é o B, então vai ficar B sobre 2. Só para não ter que escrever isso daqui. L ao quadrado, triângulo retângulo, facinho de ver, né? Relação tranquila. Então, nesse caso, vai ficar B ao quadrado sobre 4. E é por aí mesmo. Tá, então agora, se eu tirar a raiz quadrada disso, ou melhor, deixa do jeito que tá, né? E vamos ver outra relação. Eu sei que a razão é 2, então isso já me ajuda um pouco também. Eu posso gerar uma relação entre a base e esse termo. Seria útil isso? Vamos ver em quem que é melhor deixar em função de quem essas coisas. LH, nossa. Que questão legal de fazer, cara. Não tem coisa melhor na vida. Faça alguma coisa, né? Não tem muito o que escolher. Então eu vou dizer que o meu L é igual a... Puxa. Ainda vai ter B junto no caso. Tá, vamos lá. O meu L é igual ao nosso H ao quadrado. Não, H ao quadrado não. H, né? Que é o nosso A1. Mais vai ser N menos 1. Como L é o segundo termo, então vai ser 2 menos 1 vai ser 1. Vezes a razão que é 2. Então, o nosso lado é H mais 2. Pronto. Então eu substituo aqui. E isso não vai me ajudar em muita coisa, né? Ah, deixa todo mundo em função de um só. Então vamos deixar todo mundo em função de H. Então, exato. Senão vai dar problema aí. Então o meu B, se eu for deixar em função de H, B é o terceiro termo, vai ser o primeiro, que é o H, mais
2, n menos 1, né? Vezes a nossa razão, que é 2. Então, 3 menos 1 vai dar 2, vezes 2 dá 4. Tá bom, então a gente deixou tudo em função do h, encontra o valor de h, encontra o valor das outras coisas. Aos pouquinhos, imagino eu. Então, copiando para cá. Porque já está aqui a relação, né, com h. Primeiro, o lado. O lado vai ser h mais 2 ao quadrado, a base ao quadrado, base h mais 4. A questão ela é difícil por conta dessas letrinhas, né? Mas se fossem números a gente já tinha resolvido isso. É isso que entristece, né? Tá. Bom, primeira coisa é o seguinte. É lindo esse denominador aqui, mas eu não quero ele. Então eu vou multiplicar todo mundo por 4, já para não me incomodar, tá? Então aqui vai ficar 4, que multiplica isso, aqui vai ficar 4h ao quadrado. Não tem problema, depois a gente vê isso daqui. É muito melhor que ficar com o denominador ali. Então agora... Bom, agora é fazer essas contas, né, cara? 4h ao quadrado... E torcer para não errar, né? Aqui vai ser 4 que multiplica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então aqui vai ser 4h, mais o quadrado do segundo, que é 4. Isso aqui mais, calma lá, rapaz, não te precipita. Vai ser quadrado primeiro de novo. Ainda bem que a gente trocou por h, cara. Imagina ficar tendo que escrever HA toda hora. Tá? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então 2 vezes 4 é 8. Isso é 8h. Mais 4 ao quadrado, que é 16. Muito bem. Nesse caso aqui, este h ao quadrado não vai ter problema nenhum em tirar ele para fora do parênteses, né? Então você não tem problema. Aqui vai ficar 4h ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Mais 4 vezes 4 é 16 também. Tá, eu vou subtrair h ao quadrado em ambos os lados. Quer dizer, h ao quadrado não, 4h ao quadrado em ambos os lados. Aqui vai ser melhor, deixa quieto, vamos ajeitar na outra, porque senão corre o risco de errar, né? Então menos 4h ao quadrado aqui com esse, isso aqui vai dar 0. Aqui 4h ao quadrado também vai-se embora, dá o adeus dele. Vai ser 16h mais 8h, 24h. Concordamos com isso? Acho que sim. 24, pronto. E aqui vai ficar 16 mais 16, que é 32. Então, reescrevendo esta coisa, a gente vai ficar com h ao quadrado mais 24h, o que não é bom, né? Porque essas contas são grandes, mais 32, igual a 0. Como o h é uma altura, então a gente vai descartar valor menor do que 0, né? Só estou avisando antes, para ninguém se assustar depois, quando acontecer essas coisas. Tá, aqui calculadora, né? Pô, eu não vou fazer 24 ao quadrado, porque não? 576? Sério? Eu sou desconfiado. 576, desculpa então. Menos 4 vezes 32. Vamos limpar aqui, a gente escreve com paciência e calma. 128, nossa. Tá, então o nosso delta é essa coisa pequena aí, que a gente tá torcendo para ter uma raiz quadrada decente, né?
E se não tiver? Se não tiver, a chance da gente ter errado é grande, tá? 448, só tô dizendo isso. Então, puta merda, a gente errou. Certo que errou, né? 21.16, mas é claro que a gente errou. Errou aonde? Ai, ai, tá. Vamos com calma. Aí, tu nem vai tentar. Cara, olha só. Nesse tipo de questão aqui, a chance de tu pegar um delta ruim desse tipo que não tem raiz quadrada, uma raiz quadrada inteira, decente, é muito pequena. Porque o cara não ia fazer uma questão desse tipo e tu cair numa raiz quadrada bobinha, e tu cair numa raiz quadrada difícil que tu vai ter que arrastar até o final da conta. Então a chance da gente, se bem que quando eu for substituir o H, mas vai dar uns valor muito feio, cara, pra ser verdade. Muito tosco. Vamos só dar uma olhada, né? 48, um valor limpinho, cara, não tem como. Tá, então. Que miséria. O que eu errei aqui? Vamos com calma. Tá. Altura, o lado, base. Então, altura ao quadrado, eu sei que seria o lado ao quadrado, um dos lados, mais a base ao quadrado dividido por 2. No caso, base dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, vai ser a base dividido por 4. E o lado é a altura mais 2, né? Usando a relação disso daqui, que seria o A1, nosso H, mais o N menos 1, 2 menos 1 é 1, vezes a razão, que é 2. Então, parece que isso aqui está bem. Você, A1, mais, esse aqui seria o A3, né? Então, vai ser 3 menos 2, que é 2, vezes 2, que é a razão, vai dar 4. Ficamos com H mais 4. Isso aqui parece que está certo. Essa relação entre as coisas parece estar muito bem. Ele falava que é da altura do lado AB e da base BC. Nessa ordem constitui uma progressão aritmética de razão 2 centímetros. Qual é a área desta porca? Mas área é mas base vezes altura. Puxa. Talvez um valor feio desses aqui ainda tenha uma solução, né? Tá, então vamos tentar. Já que é base vezes altura mesmo, capaz de dar em alguma coisa. Então, a porcaria do H vai ser o que? Vai ser menos B, então vai ser menos 24. E aqui eu já vou usar, não, também escreve aqui, menos 24, mais ou menos, raiz quadrada de 448. Eu tô começando a cansar de errar essas coisas, cara. Tá vendo que eu falei de tu não poder falar que tu nunca erra, porque mesmo sendo brincadeira, tu atrai coisas ruins pra ti? Pois é, tá aí. Então, se a gente der uma organizadinha nisso, eu nem vou mexer. Então, aqui, ó, 400, raiz quadrada de 400 é 20. Então, a gente sabe que já deu problema aqui, pô. Não, certamente isso aqui tá errado, né? Porque primeiro que não ia ter, o H ia ser menor do que zero. Já de começo aqui. Vai ser menos 24, mesmo que eu use mais raiz quadrada de 448, isso vai ser 20, alguma coisa, né? A gente viu ali que não dava em muita coisa. Vou puxar o calculador de novo. Entrada inválida, mas é um é um lixo, né? 448. Um bêbado faz programa calculadora melhor do que essa. 21,16. Então mesmo que seja a parte positiva, esse H já seria menor do que zero, o que quer dizer que a gente errou. Não tem como, não tem nem H' nem H duas linhas que vá servir como resposta.
Então erramos, mas erramos aonde? Que é importante. 4 vezes 32, 128, 24, 200, 400 e pouco, né? 448. 440. Mas vai ficar. Pera lá. 24 quadrado. Não, mas tá certo, né? Vai ser menos 128. É, 448. Tá, não serve. O que eu faço? Apago tudo? Pelo visto, um pedaço, pelo menos. Tá, vamos. Isso aqui eu imagino que esteja certo. Então, essa relação aqui que a gente está usando para encontrar o valor do H é, né, cara? É isso aqui. Vamos apagar esse lixo aqui. Vamos fazer o seguinte. Ficou tão feio desse jeito. Vamos fazer essa régua ficar mais ou menos decente. Então aqui seria um ponto, mais ou menos por aqui assim, outro, né? Tá. Então vamos marcar. Vamos ver aqui, isso aqui tá mais ou menos no meio, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui só pra ficar claro. Opa. Esse aqui é o meio, um animalzinho pequeno. Isso é uma miséria. Mas ali dá pra ver um pedaço. 1, 2, 3, 4, 5. Seria ali. Bem aqui assim. Tá, esse é o meio do nosso triângulo. Então, se eu ajustar aqui, só para ficar mais fácil de visualizar as coisas, né? É por aí, mais ou menos. Quando começa a dar errado, assim, o cara tem que se acalmar, fazer os desenhos, porque senão o sofrimento vem. Certamente que vem. Pronto. Não. É a régua que eu quero ajustar. Tá, 90 graus. Então a altura, não ficou bem no meio o pontinho que eu botei, mas é por aqui, ó. Tá, então é disso que a gente tá falando. O triângulo, se tem os lados aí. Vamos botar aqui o nosso A, a base BC. Então isso aqui seria L. Isso aqui seria... Eu vou chamar essa base toda de B. Então aqui seria B sobre 2. Caramba. Aqui seria o nosso H. Então eu espero que é... Ah, animal pequeno. Ai, caramba, cara. Ainda bem que eu fiz o desenho de novo, né? Ainda bem que a gente fez. É L ao quadrado. Meu L é a hipotenusa, seu animalzinho pequeno. Tá, tá bem que a gente desenhou. Tá vendo a importância de fazer os desenhos? É essa a importância. Então vamos com calma aqui. Então essa relação é que tá errada, tá? Aqui a nossa hipotenusa é o L, então L ao quadrado, por um acaso vai ser H elevado ao quadrado, mais a porcaria do B sobre 2 ao quadrado. Então vai ser B ao quadrado sobre 4. Talvez agora
fique tudo bem, tá? Então, já que eu confundi a hipotenusa também, né? Tu começa a fazer um desenho muito cagado, assim, de qualquer jeito, é lógico que vai dar problema. Enfim, então o nosso H aqui é um cateto, ficamos com isso. Então, de novo, se eu usar essa mesma relação aqui, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui já não vale de nada, né? E encontrar o valor de H, que seria o primeiro aqui dos três, serve para alguma coisa, mas eu tenho que encontrar o valor do lado, né? Mas achando o valor do H eu acho tudo. Então copia você e faz o seguinte, já multiplica ambos os lados por 4 aí, todo mundo. Vai ser 4L quadrado, 4H quadrado vezes B quadrado. Tá. Então, o meu L é H mais 2. H mais 2. O meu B é H mais 4. Ainda bem que as pessoas têm a opção de pular o vídeo, né? Pular o tempo. Imagina ter que me assistir meia hora aqui, preso numa questão fácil dessas, né? É uma vergonha. Então aqui vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ser 4H mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar desse jeito. Aqui vai ser 4H ao quadrado do jeito que tá. Aqui vai ser o quadrado primeiro. Vamos lá. Vai ser H ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 4 é 8. Então vai ser 8H mais 16, que é o quadrado do segundo. E agora sim a gente espera que dê tudo certo. Então aqui vai ser 4H ao quadrado mais 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes 4, 16 também. Tá. Então, copiando aqui, o que a gente teria? Eu vou subtrair 4H ao quadrado em ambos os lados. Então aqui você vai-se embora. Eu tenho que subtrair 16 em ambos os lados. Interessante. Agora a coisa tá ficando mais fácil. Quando a gente começa pelo caminho certo, né? E também posso subtrair 8H em ambos os lados. Então aqui vai ficar 8H. E por fim eu posso dividir ambos os lados por H. Então eu vou tirar aqui o meu H igual a 8. Logo eu tenho como entregar esses dois valores aqui também. Sabendo que H é 8, então aqui vai ser o lado vai ser 10. E a base vai ser 12. Como a nossa área é base vezes altura, então vai ser 12 vezes 8. Caramba. Ah, não, sobre 2, né? Claro. Ainda tem mais essa, tá? Então, base vezes altura, 8. Não sei porque que eu fui encontrar o valor do lado se não tem utilidade. Sobre 2. Tá. 12 por 2 é 6. Então, eu vou fazer isso. Então, vai ficar só isso aqui. E por que eu fiz isso? Porque 6 vezes 8 é 48 centímetros quadrados. Tá vendo? Quando a gente começa do jeito certo, a gente chega na resposta, né? Faz o desenho. Deixa eu ver o que tem, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Cadê? Questão 12, 48 centímetros quadrados. Vamos apagar o nosso triângulozinho. Ficou bonito, né?
Ficou bonito. Deixa ele aí, vai que precise. Quanto tempo perdido até agora? 1 hora. 1 hora para resolver 3 questões fáceis. Uma que eu tinha errado e 2 que não são nada, né? Agora que a gente para olhar a maneira como tu tinha que resolver essas 2 questões. É a vida. 1 hora nisso. Tu acredita? E eu achando que ia terminar essa parte rápido e ainda ia ir pra próxima. Falar, né? Não. Porcaria, não é pra salvar ali. Não é pra colar nada. Mas pelo visto me enganei. Não vai ser tão rápido assim. Isso aqui vai até a 16 só. Não, então quem sabe a gente consiga. Então, pelo jeito que anda a coisa, não sei se eu faço 4 questões. Né? Não dá pra garantir. Inscrevendo-se 9 meios arbitrários. Não, calma lá. Inscrevendo-se 9 meios aritméticos entre 15 e 45, qual será o sexto termo? Tá, vamos lá. Entre 15 e 45, 9. Tá? Então vai ser 15,45, só que não. Tem 3 pontinhos, uma vírgula e vai. 9 termos. Primeiro a gente tem que descobrir a razão dessa PA, né? É 9, tá. A questão ela não é difícil, pelo menos essa aqui não é. A gente já sabe como fazer. Então, primeiro a gente tem que achar quer dizer, a gente sabe o número de termos, a gente tem que achar a razão. Então, vamos lá. O 45 seria o 11º. Calma lá. Apaga esse aqui. Vai ser o A1. Eu consigo escrever o 45 como sendo o A1 mais N menos 1. Tá. Quantos termos no total? Se tem 9 no meio aqui e tem mais esses 2, então tem 11 no total. 11 menos 1 vai ser 10 vezes a razão. Isso é igual ao AN, ou seja, o nosso último termo, que é 45. Tá, então razão é o que a gente precisa. Bom, de começo aqui, eu posso dividir todo mundo por 5. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 2. E aqui 45 dividido por 5 é 9. Então, se eu subtrair 3 em ambos os lados, vai ficar 2R igual a 6. Portanto, nosso R é igual a 3. Essa é a razão. Ele quer saber quem seria o sexto termo aí dessa PA. Olha, nesse caso é pequenininha, né? Nem compensa se esforçar com outras coisas. Só escrevendo 15, 18, 21, 24, 27, 30. Esse é o sexto? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30. Tá aí. E aqui a gente coloca um vírgula, 3 pontinhos aqui indicando que isso continua. Espero que seja. Pelo visto é o 30 mesmo. Tá aí uma questão fácil, né? Fácil agora, né? Porque eu não sabia o que era colocar meios aritméticos entre valores, né? Pelo menos agora a gente sabe. 14. O que nós temos aqui? Sabendo que a soma dos 9 primeiros termos de uma PA é 17.864. Calcule seu quinto termo, tá? 874 ainda por cima. Soma dos 9. Vamos com calma então. S do 9. Isso aqui vai ser igual. Vai ser o primeiro mais o último. Complicou já a minha vida, hein? Vezes o número de termos dividido por 2. 9 sobre 2, então. Bom, a gente sabe que então que essa soma desses 9 é igual a alguma coisa. Eu vou ficar devendo aqui a porcaria do 17.874. Dos termos que eu nem me dei por conta, né? Eu tenho que fazer o A1 mais a N. Termo PA. Calcule seu quinto termo. Tá.
Tá, eu preciso encontrá-los. Que lindo. Eu sei o valor da soma. Então aqui eu teria A1 mais AN. Escreve aqui que ajuda, né? Cara, é uma sucessão de miséria. Então, se eu multiplicar ambos os lados por 2, talvez sirva de alguma coisa. Isso aqui é divisível por 9, me pergunto eu. Dá para dividir por 9. Dá, olha só. E vezes 2, então. 3.972. Tá, primeiro, então eu sei que A1 mais AN vamos arrumar aqui, é igual a 3.962. É 72, animalzinho pequeno. Não é 62, é 72. 3.972. Pronto. Então, A1 mais AN eu sei que é isso daqui. Outra relação que eu posso tirar entre eles, eu sei que o meu AN, o AN é igual ao meu A1 mais o número de termos. Que aqui já me quebrou por conta da razão, né? Mas é o número de termos que é 9, menos 1 vai ser 8. Menos E. 8 vezes R, seu animal pequeno. Caramba, cara, que complicação. Tá, então o AN eu consigo escrever dessa forma. O problema é, isso aqui não serve pra mim, porque eu já tô metendo a porcaria da razão junto aqui. E aí não vai adiantar. Eu posso substituir aqui, mas vou ficar com A1 mais 8R igual a isso daqui, também não serve. Tem mais alguma informação aqui? A soma dos 9 primeiros termos deu uma PA é 17.874. Calcule o seu quinto termo. Putz. É que a soma... Tá, o que seria o quinto termo? Talvez isso me... Seria o primeiro mais 4R. Tá. O A5 é o primeiro mais 4R. Deixa eu só deixar isso salvo, porque a gente vai ter que tirar uma relação de algum lugar daqui. Não me pergunte da onde. Tá. Pronto, eu sei isso. A5 é essa coisa. O A1 mais AN. Já vi. Já vi a maldade, tá? Já vi de onde é que vai sair. Tá, então joga você pra cá. O AN é A1 mais 8R. Então isso aqui vai ficar 2A1 mais 8R. Se eu dividir ambos os lados por 2, essa coisa por 2 eu já nem lembro mais quanto é que dá. Mas tu vê que vai ficar, vai ser A1 mais 4R, daí dá pra substituir muito bem. Então, fazendo essa divisão por 2, se a gente jogar aqui na calculadora, 3.972 por 2, tu acredita que vai dar o quê? 1986.
Então, copiado isso, a gente ficaria com isso aqui, ó. Dividiu por 2, que vai dar 1. Dividiu 8 por 2, vai ficar 4. E isso aqui por 2, 1986. Portanto, o A5 também, né, vai ser igual a 1986, porque o nosso A5 é igual a A1 mais 4R, e A1 mais 4R é igual a 1986. Se o A é igual ao B e o B é igual ao C, então o nosso A é igual ao C também. De onde é que isso veio? Ensino fundamental, né? De lá. Muita coisa vem de lá, não dá nem pra acreditar. Vamos ver se tá certo. 1986. Tá, questão 15. A gente tá chegando perto, né, do final. Pelo menos nessa revisão aqui a gente teve pouca coisa de soma, né? Mas pelo menos a gente tá conseguindo resolver. E quando eu tô falando de revisão, eu tô falando dessa página aqui, tá? Dessas questões. Não tô dizendo que a gente não fez um monte de questões em relação à soma. Que a gente fez até enjoar. Olha quem apareceu aqui. Os logaritmos. Ai, que fofo. É muito fofo, né? Então temos a soma. Que não é legal, hein? Então tá. Logaritmos base 2 ou base 4? Base 4. Olha, ele fez questão de te dizer que o primeiro expoente aqui do 2 é 1. O que quer dizer que esse aqui é o nosso A1, o expoente 1. Esse aqui é o A2, expoente do 2 é 3. Ai, mas é um miserável mesmo. E eu achando que a minha vida ia ser fácil. Não, mas acho que vai ser fácil, né? 2 elevado a 1 primeiro. Deixa eu copiar isso. Não, peraí, deixa eu arrumar isso daqui. Vamos arrumar, vamos ajeitar assim. E os próximos eu vou arrumando só com esse modelo aqui. E não é base 2, né, meu bem? É base 4. As coisas mudaram. Tá. 2 elevado ao quadrado. Mais... Não é quadrado, é o cubo. Logaritmo 2 elevado à quinta potência. Mais... 3 pontinhos. 2 elevado a 999. Né? 1, 2, 3. Tá bom. O que a gente tira daqui, né? Eu acho que é 2,99, tá? Que os expoentes são números ímpares. Eu acho que isso todo mundo percebeu. Começa no 1, vai até o 999. Se a gente considerar que a gente está fazendo uma contagem do 1 até o 1000, os números ímpares seriam a metade disso, né? Entre 1 e 1000, ou partindo do 1 até o 1000, seriam 500. E os pares, daí chegando no 1000, né, também seriam 500. Do 2, 4, 6 e assim por diante. Então, a gente sabe que aqui tem 500 logaritmos sendo somados. Já começo de conversa é isso. E sabendo o número já dá para resolver a coisa, né? Então essa soma vai ser... Caramba. É que eu não tenho... Tá, mas vamos fazendo, né? Vamos fazendo devagarinho que a gente vê o que dá essa coisa. Então, primeiro de tudo, isso aqui vai ser o nosso A1. Então, que é logaritmo base 4 de 2 elevado a 1. Mais o nosso AN, que é o último. 2 elevado a 999. Pronto. Isso aqui vezes o N, que seria o número
de coisa, né? Que é 500 dividido por 2, que é 250. Isso é igual a S, né? No caso, esse seria o nosso S. Pronto. Então seria essa coisa aqui. Como a base é a mesma, isso é uma soma, a gente junta isso como sendo uma multiplicação. Faz sentido, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu copiar você para ter como referência. Então eu mantenho o logaritmo e multiplico os logaritmandos. Vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 999. E isso, por consequência, vai resultar no quê? Resulta que eu mantenho a base, já que essa multiplicação, né? E somo os expoentes. Então isso aqui vai ser 2 elevado a 1000. Mas 2 elevado a 1000 eu posso considerar como sendo... Espera lá. A gente escreveria o 1000 aqui, que é 999 mais 1. Só que 1000 é 2 vezes 500. Concorda? Parece que sim. Então, se a gente concorda com isso, estamos felizes. Tá, então, se é 2 vezes 500, esse 2 eu posso elevar o 2 ao quadrado e isso ficar elevado a 500 e não teria problema nenhum. Então é o que eu vou fazer. Boto um 5 aqui. 2 ao quadrado vai dar 4. E agora sim a gente começa a ter algo um pouco mais agradável para lidar. Aí a pergunta é a seguinte. Veja só, essa pergunta é difícil. Vamos copiar isso aqui e colocar aqui. Qual é que é o valor de expoente que eu coloco em cima da minha base para mim ter como resposta 4 elevado a 500? Se tu tá pensando ainda, tá complicado, hein? Então, vamos lá. Vou botar aqui o nosso 500 vezes 250, né? Então, como essa multiplicação aqui me dá muita liberdade com o que eu vou fazer, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, vai ser 5 vezes 25 vezes esse 100, depois vezes esse 10. Então, 4 vezes 25 é 100, 5 vezes 25 é 125. Então, vou botar aqui 1, 2, 5. 125 vezes o 100 vezes esse 10 aqui. Ficamos com 125 mil. Essa seria a soma de todos esses logaritmos aí. Eu espero muito ter acertado. Tá aqui meio apagadinho, mas aí, ó, 125 mil. Coisa linda, coisa bela. Vamos ver se tá certo. Aham, tá bom. Então agora 16. E às vezes pode se perguntar assim, mas tem como enxergar isso daqui? Eu consigo ver que é 125 mil, por que tu tá indo lá pro outro gabarito lá? Porque eu sou daltônico. Então tem coisas assim que pra ti são fáceis, é óbvio, tu tá vendo, mas eu não. Sabe? Tem inclusive coisas escritas, assim, dependendo da cor da tinta ali, eu não vejo. Simplesmente pra mim é a mesma coisa do papel. E outras fica meio embaçado, sabe? Parece que tu tá numa neblina, assim, tu tá quase enxergando, mas tu não consegue realmente enxergar o que tá escrito. Então, é por isso. Agora vamos para a questão 16, que é a última dessas. E depois os testes, né? Todo mundo gosta dos testes. Então, um livreiro coloca 29 livros em uma estante. Parabéns para ele. Da esquerda para a direita, em ordem crescente dos preços. Tá bom, 29 livros. Então, N igual a 29. Vamos lá. Tá bom, preços crescentes. Se o preço de cada livro difere dos adjacentes em R$ 2, então razão. A gente tá esperando alguma coisa difícil aqui, né? Vai ter que ser uma coisa bem complicada pra valer a pena ser a questão 16, né?
E o preço do livro mais barato é igual aos 12,5% do preço do mais caro. Quanto custa o livro mais caro? O livro mais barato. Tá, é igual a os 12,5% do preço. Beleza, então, outra relação aqui. O livro mais barato, vamos chamar de A1, né? Se ele começou da esquerda para a direita e tudo mais, e coisa e tal e coisa. Então, isso, te ajeita. Então, o nosso A1 é 12,5% do valor do último livro, que seria o nosso AN, ou mais caro. Então, se a gente arrumar isso daqui do jeito que tem que ser, se tu estiver te perguntando, e essa parte de porcentagem, onde é que tu viu, que eu não tô lembrando, livro do ensino fundamental. É lá que tu tem que procurar, porque vão ter questões específicas ali só envolvendo a porcentagem, se ela é o protagonista da questão. O que é muito diferente de uma questão desse tipo aqui, né? Que tu olha para ela e fala, não, mas tem porcentagem também, então vou lidar com fração também do mesmo jeito, mas esses assuntos não são os protagonistas da questão. Então, se tu achar que, vou continuar assistindo os vídeos aqui, ele vai resolvendo as questões e eu aprendo. Não, tu não vai. Tu vai achar que entendeu aquilo dali, vai concordar com o que eu estou fazendo, mas aprender mesmo não. Quando for obrigado a resolver as questões, tu vai ter dificuldade. Então, tem dificuldade em porcentagem? Volta no livro do ensino fundamental e faz algumas questões que tu vai terminar com a tua dificuldade e nunca mais vai se preocupar com isso. Quando tu vê uma porcentagem na tua frente, tu vai seguir a vida, né? Feliz, feliz. Então, a gente tem essa relação, que por enquanto eu vou deixar assim. A gente conhece o número de livros, a gente conhece a razão, então a gente tem tudo que precisa. Porque eu posso escrever o meu AN de que maneira? Bom, o meu AN ele é igual, se eu conseguir escrever, né, ao meu A1 mais N menos 1 vezes R. O nosso N é 29, menos 1 vai dar 28. 28 vezes a razão, que é 2, vai ser 40, 56. Imagino eu, né? Porque 2 vezes 20, 40, 2 vezes 8, 16, Tá, então eu posso substituir o AN por aquela coisa linda aqui, que é A1 mais 56. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar ambos os lados por 100, tá? Então, vou ficar com 100 A1 igual a 12,5, que multiplica A1 mais 56. E é isso, por enquanto. 100 por 12,5 não... Não, porque... Não, até que dá sim, né? Dá pra mim dividir, porque 12,5 vezes 2 dá 25, não dá? 12 daria 24, dá 25 vezes 2. Isso vezes 4 dá 50, vezes 8 dá 100. Então, se eu dividir ambos os lados aí por 12,5, eu vou ficar com o seguinte, peraí que eu só vou me livrar disso daqui. Quer dizer, me livrar não, vou copiar, né? Então, 100 dividido por 12,5 vai ser 8. 12,5 por 12,5 por um acaso é 1. E aqui vai ficar desse jeito. Então, se eu subtrair A1 em ambos os lados,
eu vou ficar com 7 a 1 igual a 56. Portanto, o nosso A1 vai ser o quê? 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. Não é mesmo? Parece que é. Então tá aí. 8 é o preço do primeiro livro. 8 reais. E aqui a gente tem essa relação. Tem como saber qual é que é o preço do último, né? Do mais caro. Vai ser 56 mais 8, 64. Então se eu meter aqui um RS, um R cifrão, bota aqui 64,00, pronto. Tá aí. Se bem que isso aqui não é a melhor maneira, né? O AN acho que não é em dinheiro que os termos estão expressos ali na PA, né? Eu devia botar só 64 e na resposta botar 64 reais. Foi erro meu, tá? Mas a gente deixa assim. Mas tá aí, 64 pila é um bom dinheiro. Nos livramos de mais uma página, chegamos nos testes. Depois desses testes aqui, imagino eu que é progressão geométrica, exato. Que coisa linda! Quanto tempo a gente gastou para resolver essas questões? Quase 1h30, praticamente. Caramba, cara, quanta perda de tempo, né? Perda de tempo, não estou dizendo que as questões sejam ruins, não. A questão é que eu perdi tempo errando as coisas aí. Infelizmente. Tá, isso aqui tá feio, né? Pera aí. Deixa eu copiar isso. Botar a resposta aqui, 2 pontos. E aqui só um 64, senão vai ficar muito estranho. Isso, agora sim. Agora tudo faz sentido, tudo se encaixou. 123, 1, 2, 3, que bonitinho. O que a gente tem nessa? A soma dos 6 primeiros termos da sequência definida por. Com o nosso n que pertence aos números naturais que não envolve o zero. Tá, vamos copiar o termo geral aqui. E a soma ainda dos 6 primeiros, mas coisa bonita. Tá? A n é igual a quem? Igual a alguma coisa fração, né? Não, é só 2 elevado a n menos 1 meio. Tá? Não fica tão bom esses expoentes, né? Quando é muita coisa assim, fica estranho. Mas o que tu esperava? Que ele diminuísse mais a letra do que já tá? Não tem muito o que fazer, né? Coisa com expoente não tem como ficar muito bonito, não. Então é isso, só n menos 1 meio. A n. Olha, pra mim calcular a soma deles, eu preciso saber o primeiro, o último e a razão. E a razão. Não preciso saber a razão, não. É o número de termo, primeiro e o último. Tá bom, então vamos começar por aí. Vai ser o A1, que os valores de n estão dentro do conjunto dos números naturais, tem que ver aqui. E aí tu vai pegar os valores de n aqui dentro, né, dos naturais, mas excluindo o zero. Então, o primeiro seria 1 e o sexto né, soma dos 6 primeiros, e o sexto seria 6 mesmo, n igual a 6, tá? Muito bem, então pro 1 aqui a gente vai ficar com 1 aqui, claramente, tá? Então 1 menos 1 meio vai ser 1 meio, né? Ou raiz quadrada de 2, porque aqui esse 1 aqui eu reescreveria como 2 sobre 2, menos 1 meio, 2 menos 1 dá 1, vai ficar 1 meio. Então se a gente apagar isso daqui, já fica pronto assim. Então o nosso A1 é isso.
o A6, que a gente tem que saber. Por que tu não copia tudo de lá? Pois é, né? Podia. Ficaria tão bom. Nosso A6 vai ser 6. Aqui vai ficar 6. O que vai acontecer então? Olha, 6 menos 1 meio, para ficar com o mesmo denominador, eu multiplicaria tanto o numerador quanto o denominador. O 6 eu multiplicaria por 2 e dividiria por 2. Então vai ficar 12 por 2. Então 12 menos 1 é 11. Vai ficar 11 meios. Mais dúvidas? Ou pelo menos assim, qualquer dúvida que tiver, tu sabe. Vai lá no livro do ensino fundamental ou assiste os vídeos que eu mesmo gravei dessa parte também, resolvendo os volumes, né? E aí tu tira as tuas dúvidas a respeito das frações. Porque eu já recebi alguns conselhos nesses últimos dias para mim explicar as coisas com um pouco mais de calma e mostrar as contas. Só que assim, das pessoas que não entendem muito de matemática, tu releva, né? Tu fala, não, beleza, certo, é bacana. Eu tô falando com conselho de gente que me conhece, tá? Pessoas que viram que eu criei o canal, tem outro canal e tal. E aí tava resolvendo os livros e falando, nossa, é muito legal a iniciativa e tal, mas tenta explicar as coisas com um pouco mais de calma. Só que assim, a pessoa, né, beleza, quando tu não entende de matemática, tu releva e fala, não, tá tranquilo. Agora, quem entende, pô, tu olha onde a gente já tá lidando com progressão aritmética. Imagina que tem um monte de conteúdos que são pré-requisitos até tu chegar nessa parte nesse assunto. Tu não apareceu aqui do nada, assim, falando, opa, progressão aritmética. Não, tem um monte de coisas que tu teve que fazer antes de chegar até aqui. Então, alguns dos conteúdos que a gente está passando por cima, assim, rapidamente, é porque a gente tem que saber. Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, que trata de progressão aritmética, tem que saber lidar com fração, tem que saber lidar com porcentagem, tem que saber lidar com logaritmo, a gente viu aqui, tem que saber lidar com a parte de exponencial, a parte básica de trigonometria também, tu viu que tu precisou saber para responder algumas questões aqui. Então, é assim, não é negociável, não tem como tu falar assim, não, mas isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Não tem como. Tu tem que saber esses assuntos. Ah, eu não sei tal, eu não sei a parte de trigonometria. Então, tu tem que voltar ou no livro do ensino fundamental ou a assistir alguma aula de algum professor. Eu recomendo que volte para o livro e pegue e faça algumas questões. Mas isso é recomendação minha, tá? Então, assim, quando agora com essas sugestões, né, de explicar de maneira mais calma, assim, e fazer mais passos, né, não ficar escrevendo muito rápido as coisas, a única coisa que eu tenho para dizer para quem não entende de matemática é que a gente já fez isso, já fez lentamente todas essas questões, a gente fez todinhos os conteúdos do ensino fundamental também, no início bem lentamente, para entender os assuntos, inclusive porque eu estava aprendendo muita coisa também quando fiz aquelas questões. E depois que a gente fez lentamente tudo isso, a gente continua aqui e só aplica esses conhecimentos. Então a gente não se preocupa tanto em justificar. Por quê? Porque todo mundo que está estudando progressão aritmética tem que saber esses assuntos. Assim, tem que ser uma coisa comum, tem que ser normal na tua vida. Tu tem que olhar e falar, ah, tá, logaritmo, tá, tudo bem, já sei como fazer. Então, para quem não entende da matemática, essa é a resposta. Para quem entende, eu não te entendo. Eu não sei como é que tu olha para um cara resolvendo logaritmo e pede para ele explicar com mais calma a parte de frações. Eu não te entendo. Porque qualquer um que está lidando com esse assunto tem que saber, né? É obrigado a saber. Então, tá aí. Eu vou respondendo como eu posso, né, as pessoas, assim. Eu não quero ofender, que nem eu disse, eu não tô te dizendo para a todo momento te recomendando para ir fazer as questões lá mais simples do livro do ensino fundamental, porque eu acho que tu não tem capacidade de continuar aqui e entender. Eu só tô te recomendando para te aprender o mais rápido possível,
com questões que são focadas naqueles assuntos em que o assunto principal é a fração, o assunto principal é o logaritmo. Então estou te recomendando voltar nesses cantos ali para te não perder tempo. Quanto antes tu voltar no livro e fazer umas 20 questões desse assunto, antes tu vai eliminar, né, o mais rápido possível essas dúvidas da tua vida. E da vida mesmo, estou falando da vida mesmo, tá? Então não é nada de. Ai, volta lá porque tu não sabe nada, volta lá pro ensino fundamental lá. Não, não é isso. Tá, então pra não passar esse ar. E pra não dizer que eu também não avisei isso, né? Porque sempre tem um miserável pra incomodar depois. Fala, nossa, fica mandando todo mundo ir lá no livrinho de ensino fundamental, ele acha que as pessoas não sabem as coisas. Aí tu tem que respirar fundo pra não ofender a pessoa, né? Porque as pessoas hoje em dia são muito frágeis. Uma fragilidade gigantesca. Então tem que fazer muito esforço. Tá. A soma, neste caso aqui, vai ser A1 mais. Só que esse A6 aqui também, se eu escrevesse ele em função do A1, ficaria melhor, né? Não sei não. Deixa do jeito que tá. A gente já achou o A1 e o A6 para somar. Então é só botar um 6 aqui. Botam igual. E vamos juntar as coisas. O problema é juntar essas coisas. Uma soma não tem muito o que fazer, né? Porque não importa se a base é a mesma, pouco interessa. É uma soma, não é uma multiplicação. Isso aqui vai ser vezes 6 por 2 é 3. Caramba. Isso aqui é raiz quadrada de 2. Isso aqui é raiz quadrada de 2 elevado à 11ª potência. Cara, vamos ver o que dá isso aqui. Calculator. Vamos ver se ele entende. 46 ponto alguma coisa? Não, não vai ser assim, né? Eu fiz algo errado aqui. 140,0 sei lá o que. Vamos botar, vamos ver se dá. Mas certamente tem outra maneira de fazer isso que não seja tão... Eu nem sei se tá certo, né? Também eu tô falando que fazendo o negócio aqui, mas não... Letra C. 63 raiz quadrada de 2. Ai, que fofo. Sei, tá, eu sei o que ele fez. Aham, eu conheço, miserável. Quando eu vejo um... Então, vamos lá. Se eu pegar... Tá, mas 63. Vamos só pra ver se deu o mesmo valor, tá? Senão a gente vai ter que dar um jeito aí. Raiz quadrada do 2. Mete um 2 aqui, calcula a raiz quadrada. Pronto. Faz isso vezes 63. 89. Já errei. Puta que pariu. Mas basicamente... Tá, pera aí. Pera aí um pouco. Tá, calma. Escreve assim. Vamos pegar aqui a nossa raiz quadrada. Bota 2 aqui. Mais. Aí, aqui vai ser 2 elevado a 11. Eu consigo escrever... Vai ser raiz quadrada de 2 elevado a 11. Então, eu consigo escrever isso como sendo 2 vezes 2 elevado a 10ª potência. 2 elevado a 10ª potência, raiz quadrada disso seria 2 elevado à 5ª potência, né? E 2 elevado à 5ª é 30 e 32. Nossa. Eu tô mal, hein? Enferrujadíssimo no negócio. Vai ser 32 vezes raiz quadrada de 2, isso vezes 3. Não bateu, né? Porque
Vai dar 90 e poucos, cara. Eu posso tirar a raiz quadrada de 2 em evidência. Vai ficar 33. Ou não, eu posso somar as duas aqui. Ficaria 33 vezes 3, que é 99. E a resposta do livro tá longe de ser isso, né? Mas tem 99 raiz quadrada de 2, então eles esperam que tu erre isso daqui. Por isso que eles colocaram. Agora 63 me quebrou. Bom, como é que eu vou chegar numa coisa dessas? Tá, vamos de novo. A soma dos 6 primeiros termos da sequência definida por. Então seria o nosso AN igual a esse 2n menos 1 meio. Eu posso ter errado alguma coisa no expoente, né? Sendo que o nosso n pertence aos naturais, que não inclui o zero. Se bem que, veja, esse livro aqui costuma errar. Quer dizer, nessa parte dos testes, já umas 3 questões eu acho que eu já peguei que estava marcado errado aqui o gabarito. Mas tá, vamos assumir que eu tenha errado. Então vamos tentar rever os nossos passos. O nosso AN é igual a 2 elevado a n menos 1 meio, volta para cá. AN igual a 2 elevado a n menos 1 meio, muito bem. O nosso A1 seria o que? Substitui o n por 1. Então vai ser 1 menos... menos 1 meio vai ser 2 sobre 2 menos 1 meio. 2 menos 1 dá 1. Vai ficar 1 meio. 2 elevado a 1 meio. Tá. O A6 que a gente vai colocar... Vai estar vendo por que o bom é tu deixar as outras linhas e não fazer tudo numa linha só? Porque tu tem como comparar para ver se está tudo certo. Vai ser 6 menos 1 meio, que seria 5,5. Mas a gente vai fazer 12 dividido por 2. 12 menos 1 é 11. Então vai ser 11 menos 1 meio. Não, é 11 meios no caso. Tá, que foi o que eu obtive aqui. E a soma, tu soma essas duas coisas e multiplica pelo número de termos, que no caso aqui seria, tu soma o A1 com o AN, no caso nós só A6, e multiplica por 6, que é o número deles, dividido por 2. Então, vai ser vezes 3. Para mim é 99 por raiz de 2. Eu não sei o que eu errei. Peço perdão, mas não sei. Vamos fazer o seguinte. Já pra gente não começar mal, cara, porque, pô, é muito azar pegar esses testes aqui, que nem a parte que eu fui refazer dos primeiros, que eu já peguei a primeira questão, aqui tava marcado o gabarito errado. E aí tu acha que tu errou a questão e tu fica tentando refazer. Eu acho que eu gastei uns 20 e poucos minutos tentando chegar na resposta do autor lá, que tava marcado no gabarito e nunca dava, até eu desistir, falar, pô, não tem como. Aí depois fui olhar, tava errado mesmo. Vamos ver se essa daqui o de psique concorda com a gente ou ele concorda com o gabarito. E olha que ele vai ter a resposta ainda, né? Tudo marcado ali. Vamos ver o que ele faz. Tem que ser mostrado muito inteligente o rapaz. Tá. Não. Não, 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 meu amiguinho. Não é menos um meio. Ou será que eu que vi mal? Não. O expoente do 2. Vamos lá. 2 é n. Puxa vida. Menos 1 sobre 2. Tá, isso, meu bem. Pronto, agora sim. Então, o que a gente vai chegar? Soma Q? Alternativa C.
Tá bom, então eu errei. O que que eu errei aqui? A soma do N1 até 2N é uma PG. Não. Tá louco. Considerando PA. Tá, ele usou a fórmula de PG, eu não sei. Então. Tá, considere que é uma PA. Resolva como PA. Não tem nada de PG. Tá, vamos lá, vamos ver se isso é bom mesmo. Vamos ver quanto tempo nós temos. 14 minutinhos. 14 minutos, bastante tempo. É bom, né, deixar ele resolvendo as coisas. Tá, chegou na mesma coisa, parabéns pra ele. Então, raiz de 2 e o outro seria 32 raiz de 2, que é 2 elevado a 11 sobre 2. Beleza. Então a soma, a gente tirou raiz de 2 ao... Tá, mas é que dá muito trabalho fazer isso daqui, não é assim. Mas deu 63 raiz de 2. Por quê? Caramba, cara, o que que eu errei nisso? Tá, o A1 eu acertei. O A6 eu acertei também. 32 raiz de 2. 32 raiz de 2. Caramba. Letra C. O que que é a letra C dessa porcaria? É 63 raiz de 2, tá. Mas como que eu me pergunto isso? Como que isso aconteceu? Use fórmula da soma da PA para chegar na resposta. Vamos ver, rapaz. Vamos ver se tu é bom. Tá, vamos tentar. Ele vai tentar, tu acredita? Não, meu bem, tu tá exagerando. Não, pô. Não, 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 não. Ah, tá. Já reclamando tá aqui. Tá, é N vezes o A1 mais o AN sobre 2. Então, a gente vai ter que o A1 é raiz de 2 e o A6 é 32 raiz de 2. Então, vai ser 6, lindo. Então, aqui vai ficar 33 raiz de 2. E aí, então, meu amor, veja, isso dá 99 raiz de 2, o que é a alternativa D. Mas sabemos que a soma... Não. Tá, vamos lá. Por que que resulta no valor errado? Aplicar a fórmula da PA aqui resulta em um valor errado porque a sequência não é uma PA. O correto é tratar como PG e a resposta certa é 63 raiz de 2. Alternativa C. Tá, então é aquelas que tem algum jeitinho para resolver esta coisa. Se não é uma... Tá, eu não vou discutir porque tem jeito, ele pode estar certo. Então, tá, vamos aplicar PA só para ver, por coincidência dá certo. A1 é raiz de 2, tá. Soma. Putz. Tá, isso dá aqui a alternativa D. Tá bom, então tá bom. Tu não pode usar a fórmula, tu deveria ter notado que isso aqui é uma PG, mas tu não notou porque tu é um animalzinho pequeno, miserável.
Então vamos fazer do jeito que ele fez lá, que parece que por força bruta tu sai com a resposta, né? Então muito bem. Então esse seria o A1. Vamos, peraí, copia você aqui, é o AN, e vamos encontrar todos os termos deste pedaço de lixo. Então vamos lá. Por um acaso, o A2 vai ser 2 menos 1 meio. Então seria 4 dividido por 2, 4 menos vai ser 3. Então aqui vai ficar 3 sobre 2. Próximo vai ser o 3. Então aqui vai ser 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar 5. Vou meter um 5 aqui. O A4, bota um 4 aqui, vai ficar 4 vezes 2 dá 8 sobre 2, então 8 sobre 2 menos 1 meio vai ficar 7 sobre 2. Como é que pode? Então a gente está notando que os expoentes são ímpares, né? 1, 3, 5, 7. Agora o A5 vai ser 9. Já chegamos nele, né, rapaz? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Desse jeito não serve, né? Os porquinhos não tem o que fazer, cara. Sempre fazendo barulho. Mas é engraçado. Eles balançando as orelhinhas. Faz um barulho engraçado. Eles ainda estão morando aí embaixo do galpão. Então. A mãe deles está encerrada, né? Pra eles desmamar também. Já passou da hora dos bichos parar de mamar na pobre da porca. Tá, então aqui a gente vai escrever os termos dessa PA. Ou melhor, como se fosse uma PA. Então vai ser raiz quadrada de 2, depois vai ser 2 elevado ao cubo, depois 2 elevado à quinta, a sétima, a nona e a 11ª potência. Que a gente vai colocar os valores, eu acho que é conveniente, né? Deixa eu arrumar isso aqui, já tá arrumado. Tá. Primeiro, raiz quadrada de 2. Segundo, a 11ª potência é ruim, hein? Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Tá. Vai começar a subir muitos valores. Então vou copiar você. Joga pra cá. 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2 elevado à quinta potência. Daqui em diante é conveniente copiar tudo, né? Pronto. Talvez isso aqui na força bruta tivesse sido melhor mesmo de resolver ela. Agora é fácil falar, né? Quinta, nona potência. Tá, o que eu fiz errado? Bom, primeiro o espaço aqui, né? O espaço tinha que ficar pra cá. Agora sim. Então quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Próximo trabalho nosso é reescrever essas coisas. Então primeiro vai ser raiz quadrada de 2. O segundo vai ser 2 ao cubo é 2 ao quadrado vezes 2. Então 2 ao quadrado, eu posso tirar o 2 para o 4, né? Pode tirar a raiz quadrada dele, que vai ficar 2. E fica 2 raiz de 2. Próximo.
2 elevado à quinta potência, 2 elevado à quarta, vezes 2. Então, 4 por 2 é 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, vezes raiz quadrada é 2. Chato, né, cara? Isso aqui certamente não é a maneira certa de resolver essa questão. Certamente não é a maneira certa. Pois é. A próxima vai ser 2 elevado à sexta potência vezes 2. Então, raiz quadrada de 2 elevado à sexta potência vai ficar 6 dividido por 2, que é 3. 2 elevado ao cubo é 8, vezes raiz de 2. Próxima, 9 vai ser 2 elevado à oitava, então vai ficar 2 elevado à quarta, que é 16, vezes raiz de 2. E por fim, eu vou ter 2 elevado a a porcaria da décima potência vezes 2. Então vai ser 2 elevado à quinta, que é 32, vezes raiz quadrada de 2. E fecha parênteses. Tá. Agora, para a soma dessa coisa toda, a gente vai ter o quê? Eu vou tirar a raiz quadrada de 2 em evidência. E aí eu vou somar o resto aqui. Então vai ser 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16 mais 32. Tá bom. Então a gente deixa isso do jeito que tá e vem pra cá fazer essa soma. 1 mais 2 é 3, 3 mais 4 é 7, e 7 mais 8 é 14? Não, 15, né? 8 com 2 dá 10, mais 5, 15. 15 mais 16 é 31. E 31 mais 32 é 63. Eu não falei pra vocês que era fácil? Eu não disse? Tá vendo só? Que simplicidade a questão. Olha aí, ó. Só calcular todos os termos aí e somar. Viu? Mas não deve ser assim que você faz essa questão aqui. Certamente que não. E tá aí, 63 raiz quadrada de 2. Lindo. Então dessa vez a culpa é nossa e não do enunciado. Bom, pelo menos os caras já previram, né, que tu ia fazer a conta como se fosse uma PA normal. E já do lado tava a outra alternativa, né? O ser humano é miserável, né? Quando é pra arrebentar com outro ser humano, ele se presta, né? Então, antes da gente continuar, vamos ver quanto tempo a gente tem. Temos 1 minuto, um pouquinho, ou seja, não temos tempo nenhum. Então, no próximo vídeo a gente segue resolvendo isso daqui. E eu espero que eu não cometa a mesma quantidade de erros que eu cometi nesse vídeo, né? Então a gente se encontra por aí. Até mais.